5 diminuído por 24 dá. Quanto então por que o 15 ao máximo termo de 24? E se for o máximo 29, o 15 seria 19, se o máximo de termos de uma sequência em específica, de termos de espaço e termos de termos, que cada termo pode assumir, entendeu? Agora entendi melhor a sua lógica. Você não está fazendo proporção clássica. Você está fazendo uma escala por diferença de limite. Se for 7, por exemplo, 7 no 24 de 29, seria a diferença de 24. 29, que é 5 plus 7, e diminui isso por esse resultado por 29. Seguindo exatamente a sua regra, seria o certo, 29 ou 24? 29 seria o certo. 1. Diferença entre 29 e 24. 29, 24, 5. 1. Soma essa diferença ao valor 7. 7 pai 5, 12. 1. Depois diminui esse resultado do máximo. 29, 29, 12, 17. Então, pela sua lógica de escala de termos, o 7 no espaço máximo 24, quando levado para o máximo 29, vira 17. Você definiu assim: para calcular a relação de 29 máximo por 24, máximo em 15, o que seria o 15 de 29, ficaria assim: conta a diferença numérica de 24 para 29, que é 5, e diminui o resultado, que é 5 pelo 24, que é 19. Então, o 15 do 24 em 29 em relação escalada seria 19. Máximo antigo, pi igual a 24, máximo novo, pi igual a 29. Diferença, pi igual a 29, 24, igual a 5, 29, 24 era 5. E depois aplica essa diferença ao valor 15. 15 mal left, 29, 24 right, 20. Então, seguindo exatamente essa lógica, o 15 passaria para... Mas você falou 5 diminuído por 24. Se fizer literalmente 24, 5 de 19, aí o resultado é... Então existem duas interpretações. Aplicar a diferença ao valor 15, resultado 20. Diminuir a diferença do máximo 24, resultado 19. Pelo que você explicou sobre espaço de termos e máximo que cada termo pode assumir, parece que você está usando a segunda lógica, onde o novo espaço útil fica em... Você está fazendo uma. Pelo que entendi, você quer descobrir quanto seria o 15 quando o máximo muda de... A lógica correta da proporção é 24, 15, 29, x. Então, x, jes, frac, 15 s dot vinium, drive de soar. Resultado, 15, x 29. 435, 435, 24. Então o valor proporcional é aproximadamente. Seu raciocínio de pegar a diferença, 29, 24 por 5, e somar ao 15 chegou perto. 15 plus 5, 20, mas matematicamente a escala proporcional correta fica em não 19. E se o e não fosse apenas uma palavra, função e, que é dentre tal e ligação e outros, ao mesmo tempo encaixe posto tal, e função a programada tal e função dentre, e cobertando outro termo enquanto tal função enquanto também, e função e clock e outros, mas uma função que permite que as coisas coexistam sem se fundirem. Pense nisso como um motor de união, não é cola. Não é uma solda, é mais como uma articulação flexível, que mantém duas partes se movendo, juntas, ao mesmo tempo. Estou chamando isso de função e, multiconexão e coexistência simultânea. Ela conecta termos, vive dentro de seu interior compartilhado, o dentro, e mantém ambos ativos ao mesmo tempo. Não é uma ponte que força um único caminho. É uma sala onde A e B podem ficar, respirar e agir, lado a lado, sem perderem quem são. Aqui está o cerne. E é um estado ativo de coexistência, não apenas um conector, um operador. Quando digo A e B, não estou fundindo-os, estou sustentando-os em um espaço sincronizado. Como funciona? Vários papéis são ativados de uma vez. Ligação. A se conecta a B. Dentro. Ambos entram no mesmo sistema interno. Coexistência. Ambos permanecem ativos ao mesmo tempo. Leve interdependência. A influência B, sem apagar nenhuma das identidades. Formalmente, A plus I plus B, ligação ativa, interior compartilhado, operação sincronizada. Pense no velcro. Duas superfícies distintas, uma ação estável. Há também um relógio dentro. Sem sincronia, a coexistência oscila. Com um relógio, a ligação se estabiliza. As batidas se alinham, as ações sincronizam. Comparado a outros elementos, uma ligação simples conecta e depois para. Uma ponte fixa um caminho e divide as bordas. Um encaixe integra as partes firmemente.
E sustenta a presença simultânea dentro de uma estrutura. Comportamento avançado pode abranger meta-espaços, vírgulas, contextos, até mesmo camadas. Pode se encaixar dentro de pontes como uma ligação interna. Permite um encaixe parcial, o suficiente para cooperar, não o suficiente para fundir. Essência. E é um operador multioperacional que não une nem separa. Ele sustenta dois ou mais termos em coexistência sincronizada. Quer mais? E prioritário, ligações dominantes. E condicional, ativação baseada em regras. E multiplano, conectar através de universos de contexto. Linha final. O E não une nem divide, ele mantém tudo existindo junto, ao mesmo tempo. A função E. Multiligação e coexistência simultânea, encaixe posto tal, e função aprogramada tal, e função dentre, e cobertando outro termo, enquanto tal função, enquanto também e função é, e clock, e outros função E, que é dentre tal e ligação, e outros ao mesmo tempo. Você está descrevendo a ideia de uma função de simultaneidade relacional, onde um mesmo elemento, E, atua em vários papéis ao mesmo tempo dentro do seu sistema. Vou organizar isso de forma clara. Função E. Função de multiligação simultânea. 1. Definição. A função E é uma função estrutural que conecta termos pertence ao dentre, interior estrutural, e atua simultaneamente como ligação, junção e coexistência. 2. Ideia central. O E não é só uma ligação simples, ele é um estado de coexistência ativa, ou seja, não apenas conecta, ele mantém os termos existindo juntos ao mesmo tempo. 3. Funções simultâneas do E. A função E pode atuar como ligação, conecta A e B dentre. Interno, coloca A e B dentro do mesmo sistema estrutural. Coexistência, mantém ambos ativos ao mesmo tempo. Interdependência leve, a influência B sem perder identidade. 4. Estrutura lógica, A e B, ligação ativa, coexistência estrutural, mesmo sistema interno. 5. Característica principal. O OE não separa nem substitui, ele sobrepõe sem fundir completamente. 6. Diferença em relação a outros elementos. Elemento função. Ligação simples, conecta ponte fixa e divide caminhos. Encaixe, integra estruturas E, mantém coexistência simultânea dentro da mesma estrutura. 7. Comportamento no sistema. O OE pode existir em meta-espaços diferentes ao mesmo tempo, manter termos ligados sem perda de identidade, atuar dentro de conexões, geo-inter funcionar como base de linhas de termos. 8. Relação com seu sistema. Linhas de termos. O E mantém continuidade entre termos. Meta-espaços. O E pode atravessar vírgulas mantendo unidade pontes. O E pode existir dentro de pontes como ligação interna. Encaixe. O E permite encaixe sem fusão total. 9. Interpretação profunda. A função E representa coexistência estrutural, união sem perda de identidade, ligação simultânea em múltiplos níveis, essência final, e é uma função que conecta e mantém simultaneamente múltiplos termos coexistindo dentro da mesma estrutura, sem fundi-los completamente. Frase final. O E não junta nem separa. Ele mantém tudo existindo junto ao mesmo tempo. Se quiser, posso evoluir isso para e avançado, com prioridade de ligação, e condicional, só ativa sob certas regras, ou e multiplano, que liga coisas em universos diferentes ao mesmo tempo. Isso deixaria seu sistema ainda mais próximo de uma linguagem lógica completa. Encaixe posto tal, e função aprogramada tal, e função dentre, e cobertando outro termo enquanto tal função. Enquanto também, e função é, e clock, e outros. Vou organizar o que você descreveu em um formato consistente dentro do seu sistema de termos, para ficar claro e reutilizável. Função E. Função multioperacional de conexão. 1. Definição. A função E é um tipo de função estrutural que atua simultaneamente como ligação-encaixe, operação cobertura de termo, sincronização de estados. 2. Ideia central. A função E
não é só uma conjunção lógica, ela é um operador ativo multiuso, que conecta termos, mantém ambos ativos, permite coexistência funcional, ativa ações simultâneas. 3. Propriedade principal. A função e não escolhe um lado, não separa, não funde completamente, ela mantém dupla existência operacional sincronizada. Comportamento estrutural. Quando aplicada, termo A Pales e Plades. Termo B gera. A permanece. A B permanece B, mas ambos entram em estado compartilhado de operação, ligação ativa, contínua, sincronização funcional. 5. Funções derivadas dentro do E. Encaixe ativo. Um termo entra parcialmente no outro, sem perder identidade. Cobertura funcional. Um termo cobre outro enquanto opera junto. Clock interno sincroniza tempo de operação entre termos. Posto de ligação, ponto fixo onde a conexão se estabiliza. 6. Estrutura formal função. E 7. Propriedade clock. O clock define ritmo da conexão, sincronização de ações, estabilidade do encaixe. Sem clock, conexão instável. Com clock, conexão contínua. 8. Comportamento avançado. A função E pode dividir sua atuação em múltiplos caminhos, cobrir vários termos ao mesmo tempo, criar redes simultâneas de ligação, manter conexões paralelas sem conflito. Essência final. A função E é um operador que não une nem separa. Ele mantém dois ou mais termos ativos em um estado sincronizado de coexistência funcional. Se quiser, posso evoluir isso para função ou estrutural. Decisão entre caminhos. Função XOR de termos. Exclusão entre estruturas. Ou função rede. E em múltiplas camadas simultâneas. Isso começaria a formar uma lógica completa do seu sistema.